Amigas, o ex-presidente Jair Bolsonaro pegou aí um quebra-pau com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Bolsonaro foi para o estado, que é um estado majoritariamente bolsonarista, e lá insinuou que o governador era um covarde. Insinuou não, disse mesmo, só não fez citar o nome, mas todos sabiam que era com o Caiado. O Caiado reagiu, dizendo que o Bolsonaro não aprendia nada. Dos dois, eu não sei qual é o pior, Caiado ou Bolsonaro. A torcida fica pela briga. Briguem muito aí, vocês se merecem, são da mesma laia política. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal do João Antônio, o canal Clique Política. Pois é, meus amigos, a informação foi trazida pela jornalista do jornal O Globo, Bela Megali. Escreveu ela em sua coluna: o cenário político goiano volta a esquentar com mais um embate entre Jair Bolsonaro e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Em evento realizado quarta-feira, em Goiânia, Bolsonaro elevou o tom ao criticar, sem mencioná-lo diretamente, a postura de Caiado durante a pandemia de Covid. Ele se referiu ao governador como covarde, reacendendo tensões que nos últimos meses pareciam ter sido amenizadas entre os dois. A notícia foi divulgada por fontes próximas a Caiado. Durante o comício, Bolsonaro, ao lado do deputado federal Gustavo Gayer e do candidato à prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues, voltou a defender uma postura crítica em relação às medidas de isolamento social adotadas por governadores durante a pandemia. Disse Bolsonaro, aqui abro aspas, falou ele no comício: fui contra governadores que falavam fiquem em casa, a economia a gente vê depois. Governador covarde, repetiu ele. O vírus ia pegar todo mundo, não tinha como fugir do vírus. Vocês observem como o Bolsonaro é canalha mesmo, coisa de vagabundo, porque ele não se arrepende do trabalho feito no governo dele, que levou à morte de quase 1 milhão de pessoas. Ou mais. Se o presidente da República tivesse trabalhado de forma correta na época da pandemia, nós teríamos conseguido salvar 400 mil pessoas. 400 mil. Mas ele foi um político que adotou um discurso anti-vacina, um político que adotou um tom negacionista, um político que tripudiou, por exemplo, da vacina que foi comprada em São Paulo, chamando-a de vacina. Vocês se recordam disso? E ainda quiseram roubar dinheiro na época da Covid com aquela Covaxin. Tudo isso foi esmiuçado, tudo isso foi mostrado na CPI da Covid, um dos maiores escândalos que nós já vimos. Lamentavelmente, Bolsonaro não pagou pelos seus crimes ainda, mas eu tenho fé que ele pagará. Seja nessa questão da Covid, seja na trama golpista, seja no roubo das joias, seja na questão que envolve a vacinação no cartão de vacina, seja em outras questões de rachadinha. Olha, o rabo do Bolsonaro é enorme. O rabo do Bolsonaro é enorme. Vocês não tenham a menor dúvida. Eu não sei como é que um camarada desse tem coragem de falar ainda em combate à corrupção. É ser muito descarado. Tem um filho que foi acusado de roubar 6 milhões de reais pelo Ministério Público. É evidente que ele tem direito à defesa, mas não fez. Conseguiu escapar da justiça por questões de erros processuais. O senhor Flávio Bolsonaro nunca enfrenta um mérito. Se escondem, correm, são covardes e ainda fica com esse tipo de vagabundagem lá no estado de Goiás. Agora, como o governador Caiado também politicamente não vale nada, porque quando ele foi pra CPI do MST, aquela CPI sacana e safada, eu vi que o Caiado não mudou em nada, né? É outro extremista. E a raiva qual é? A raiva é porque o Caiado quer ser candidato a presidente da República e eles estão brigando, e eles brigam em público. Ele briga com o Marçal, que o Marçal briga com ele, o Silas Malafaia esculhamba o Marçal esculhamba o Silas Malafaia, o Bolsonaro já não gosta porque o Caiado quer ser candidato a presidente, o Ratinho Júnior quer ser candidato a presidente, esse tal de Zema lá de Minas Gerais quer ser candidato a presidente, e ele não vai permitir que ninguém tome o eleitorado fascista dele. Esse eleitorado mais radical, esses extremistas radicais que são favoráveis a todo tipo de safadeza. Vejam só, eu não estou falando dos votos que o Bolsonaro recebeu, dos 59 milhões de votos. De forma alguma. É uma pequena parcela desses votos que, lamentavelmente, observam o Bolsonaro cometendo atrocidades e, ao invés de condenarem, se omitem e, pior, eles aplaudem as atrocidades cometidas por esse cidadão chamado Jair Bolsonaro.